Graça e paz, amados. Estamos de volta após uma parada para dar sequência aos estudos intitulados Heróis da Fé, falando hoje a respeito de um dos homens mais corajosos, mais destemidos da Bíblia, Josué, aquele que foi servo fiel de Moisés em todos os aspectos do seu viver. Observe comigo a passagem de Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 7. Veja como Josué se comportava quando Moisés estava na presença de Deus, atendendo às petições do povo. Vamos começar pelo verso 7, que diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da congregação. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia de pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda, observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Que cenário maravilhoso, que cenário deslumbrante. 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, permanecia na tenda, não se apartava dela. Isso aqui faz uma grande diferença. No momento da escolha do substituto de Moisés, Josué tinha sede da presença de Deus, sede da comunhão. Ainda muito jovem, ele estava ali junto de Moisés, serviu Moisés em todos os aspectos do seu viver, mas na hora que Moisés entrava para a tenda, ele não se apartava da tenda, porque ainda muito jovem, ele almejava algo de Deus para a sua vida. Observe comigo como se deu a sua chamada pelo Senhor, a sua convocação. Josué capítulo 1, 1 a 9. Preste atenção nessa leitura para vocês verem o porquê e razão pela qual Deus escolheu Josué para ser aquele homem que conduziria todo o povo até o lugar da escolha que o Senhor fizera e prometera a Moisés. Josué, capítulo 1, 1 a 9. Nos diz as Escrituras: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, Josué, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Josué, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja
somente forte e muito corajoso. Josué, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, Josué, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amados, veja que promessa maravilhosa que Deus deu ao seu servo Josué. É interessante observar que a sua fidelidade, a sua lealdade a Moisés fez com que Deus separasse ele para conduzir esse povo em triunfo. Josué tinha sede da presença de Deus. Josué tinha comunhão da presença de Deus. E por esse motivo ele foi escolhido, ele foi separado. Vejam agora os frutos que ele colheu mediante a sua fidelidade e a sua lealdade para com o Senhor. Nunca te deixarei e nunca o abandonarei. Esse é o Deus que nós servimos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha que promessa maravilhosa que Deus dá para aqueles que são fiéis e leais à sua palavra. Serás bem-sucedido por onde quer que andares. Deus não coloca limites. Muitas vezes nós é que limitamos o poder dele na nossa vida quando nós não nos submetemos inteiramente à sua palavra. Seus caminhos prosperarão. Quarta promessa. Seus caminhos prosperarão. Deus tem prazer ver os seus servos prosperar, crescer, desenvolver suas aptidões dentro dos princípios pelos quais ele estabeleceu. Cuidados que Josué observou e colocou em prática. Veja os cuidados que Josué observou e colocou em prática. Obedeça e cumpra fielmente a minha palavra. Nela medita constantemente dia e noite. Resultado prático desta combinação. Josué capítulo 23, 14b. Nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Nenhuma delas falhou. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós levamos a sério as suas palavras, as suas promessas vêm sobre nossas vidas e ele cumpre fielmente. No final da vida, Josué expressou-se dessa forma através desse capítulo 23. Nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Nenhuma delas falhou. Concluo com Números e Jeremias, uma combinação de dois textos que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amados, vocês terão a oportunidade de aprender com mais detalhes a respeito deste personagem bíblico que é Josué, através do estudo de número 19, que estará disponível para a liderança dos grupos familiares e células. Peço aos seus líderes para dar esse estudo para vocês e vocês vão ver o quanto Deus é fiel em todas as suas promessas. Pai, muito obrigado pela vida daqueles que estão se apropriando das tuas verdades. Quando nós nos apropriamos da tua palavra, nós somos mais do que vencedores. Foi com Moisés, foi com Josué e está sendo conosco nesses dias que antecede a volta de Jesus.
que cada filho teu venha pela fé se apropriar das promessas, cumprindo fielmente aquilo que o Senhor tem designado para nós, que é o meditar, que é o estudar, que é o ler com precisão a tua palavra e não se apartar dela em nenhum momento das nossas vidas. Guarda os teus filhos no momento em que eles estiverem estudando esse material para crescerem e desenvolverem na sua fé. Em nome de Jesus.